Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Luz e Certeza e hoje eu vou trazer para vocês sobre os temperamentos. E os temperamentos, para que eles vão servir para nós. E se você não conhece os temperamentos, os 4 temperamentos, eu vou ensinar para vocês simplificadamente, né? O que eles são, o que eles podem te ajudar a fazer e por que você tem que saber qual que é o seu temperamento e um pouco dos outros temperamentos para você descrever as outras pessoas e saberem tratar as outras pessoas. Isso ajuda muito na parte de liderança, na parte de trabalho com você mesmo e com as outras pessoas. E o mais importante aqui é que quando a gente sabe o nosso temperamento, é a gente saber o que ele afeta nos outros. E também saber o que a gente tem de facilidades para fazer na nossa vida, para a gente não ficar dando aqueles murros em ponta de faca, não ficar correndo contra a maré, né, que seria a nossa vida. Então a nossa vida, quando a gente entende o nosso temperamento, é como se fosse uma pequena parte dela que a gente sabe a certeza dela. Os temperamentos eles vão vir para ajudar você a buscar isso e a entender sobre você e sobre a sua família e sobre as outras pessoas que você convive. E os temperamentos vêm da onde? Os temperamentos foi um estudo simbólico da época de 400 anos antes de Cristo. Se eu não me engano, foi Hipócrates que fez ele. Ele inicialmente era usado para medicina e não era conhecido como os 4 temperamentos como é conhecido hoje. Depois dele veio os outros médicos que vieram estudar os temperamentos, porque existiam as 4 sureza, né? A gente tem 4 principais matérias, né? Que seria água, fogo, terra e ar. E aí a gente faz essa parte dos temperamentos para juntar e ele dá muito certo na nossa vida. Então a gente separa isso justamente nisso. E uma coisa que eu tenho que não muda é um temperamento. Então se você nasce com ele, você vai morrer com o seu temperamento. Não tem como você pular de um para o outro. E o temperamento também não é sua personalidade, é um pequeno pedaço da sua personalidade que você irá criar com ela. E você vai entender pelo seu temperamento os seus conjuntos de inclinações do que você nasceu para fazer, o que vai ser mais fácil para você fazer. Então, as fases da sua vida, por exemplo, criança, adolescência, vida adulta, enfim, quando você estiver velho, você vai tratar de maneiras diferentes o seu temperamento. E então, para uma pessoa que, por exemplo, eu vou trazer mais específico nos próximos, uma pessoa que é fleumática e um sanguíneo, mudar essas duas pessoas que são temperamentos diferentes, com as exigências que a gente fosse tratar um colérico ou um melancólico, é um esforço tão grande para um sanguíneo e para um fleumático, que vai dar em uma briga, o fleumático ele é como a água, ele vai fazer o mar ficar revolto e o sanguíneo vai fazer a coisa queimar, vai te acertar, né? Por mais que ele não seja um temperamento fogo, mas a gente vai aprender que a gente divide esses dois de um lado e de outro. Então, ele também é um fogo que arde, não como o colérico. Então, como que a gente começa a fazer isso? Os temperamentos vai servir para você se autoeducar, para você sentir, experimentar, se comportar. Como que você faz a educação dos seus filhos sobre os seus vícios e suas virtudes. Exatamente isso. Temperamentos específicos vão ter inclinações para virtudes específicas, mas vão ter inclinações para outros tipos de vício, né? Então, o fleumático ele está em cima, ele é a água. Por que o fleumático ele é a água? Porque a água ela envolve, a pessoa que é fleumática ela sempre envolve os outros e tenta manter uma paz no ambiente. O sanguíneo ele é definido como ar, porque ele também envolve, mas ele comunica. Quando você tá no meio que tem um sanguíneo, ele sempre está chamando atenção, sempre está conversando, ele sempre vem primeiro. E o melancólico é a terra, né? Ele é introspectivo, ele tem uma resistência em algumas ações, ele não sente na hora, não expressa na hora, ou melhor, ele sente, mas ele vai expressar quando ele estiver sozinho no canto dele. Então, e o colérico seria o fogo, né? Então a gente divide nesses 4. O colérico é o fogo que ele consome e ele expande. O colérico é aquela pessoa que nasceu para liderança. E então, se você não saber desses 4 temperamentos e não saber qual que é o seu e não saber qual que é das outras pessoas, a gente começa a colocar as pessoas nos lugares diferentes. Não que o melancólico não possa ser um líder, ele vai ser um líder, mas de uma especificação diferente. Ele vai lidar com as coisas diferentes. Ele não vai ser aquela pessoa que vai para cima como o colérico faz.
Então a gente vai pegar cada temperamento para você saber também qual que você se inclui, para ficar mais claro para quem não entende isso. E para quem já entende por cima, eu vou trazer algo mais aprofundado, como também foram os temperamentos dos santos, né? Então vamos começar com o fleumático, que eu falei que ele é a água. O fleumático, por ser a água, o que a água faz? Ela... Aonde você joga uma porção de água, por exemplo, no chão, ela toma uma forma. A água, ela envolve as coisas. Você colocar a água, e quando você coloca a mão dentro d'água, logo que você tira, ela se mexe muito, mas ela já volta à sua forma em si. Ela para. Então o fleumático, quando ele está raivoso, ele vai fazer como se fosse uma enchente. Mas para isso é muito difícil, porque ele nasceu... o fleumático próprio de si, ele nasceu para trazer a paz, para não ter a briga, para manter a boa convivência. E quem que era fleumático dentre os santos, né? São Tomás de Aquino era fleumático, uma pessoa tranquila que era mais voltada para o intelecto. Então, fleumático, se você é fleumático, você vai entender somente por isso. Você é introspectivo no sentido de você não querer tá no meio das pessoas por vontade própria, te dá uma preguiça de você fazer essa força para sair de casa. Então é mais fácil para você ficar dentro de casa, mais fácil para você ter as suas coisas, ter o seu ambiente natural, ter a sua leitura, né? Por mais que existe muito fleumático hoje em dia que não leem, mas é porque as pessoas ou os pais não influenciaram. E antigamente, né, os maiores leitores eram fleumáticos, porque tá dentro da inclinação dele, ele fazer essa parte. Então, se a gente pegar algumas partes do fleumático, ele é preguiçoso, ele come só, bebe e dorme. Se deixar, o fleumático dorme por horas e horas e acorda a qualquer hora, e não tem essa ação se não tiver uma rotina específica. Então o fleumático, ele tem um problema dele para ele conseguir umas virtudes maiores da vida, ele ter que se esforçar muito. Então ele é paciente, mas ele também ele tem que buscar a disciplina constantemente. Porque se ele não buscar a disciplina, ele acaba se deixando levar pelas coisas da vida. E é altamente calculista também. Fleumáticos, por mais que pareçam que a vida dele é uma bagunça, não é. Na cabeça dele está tudo organizado e calculado, só ele tem preguiça muitas vezes de falar ou não vê o porquê dele falar as coisas para os outros do que ele for fazer. Então ele precisa ter uma rotina para ele ser uma pessoa com virtudes mais altas. Para buscar a virtude, ele tem que fugir da preguiça dele. Isso é uma coisa muito difícil para o fleumático. Então a rotina vai trazer isso para ele. Então o fleumático é aquele santo, né, que nasceu para viver as maiores pessoas que estão em mosteiros enclausurados, mosteiros que são fechados somente para intelectuais que vivem para a Bíblia, vivem para Deus, para rezar, por exemplo, são fleumáticos, porque para ele isso pode ser normal. Ele não quer sair de lá, ele não quer correr risco, né? Então, esse é o fleumático. Agora a gente pega o sanguíneo, né? Um modelo de sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa influenciável, né? Por mais que ela tenha um nome de sanguíneo, ele é o ar. E o ar, ele está em todo lugar. Você não consegue sentir porque ele está em todo lugar. Ele toma o lugar. Então, quando o sanguíneo chega numa roda, chega numa festa, ele é a pessoa que chama atenção, que ele conversa, que ele brinca, que ele reage. Ele reage rápido, mas ele não fica marcado, né? O sanguíneo, ao mesmo tempo que ele briga com você, no outro dia ele já esqueceu. E ele, então, ele precisa de novidades. Só que o sanguíneo tem um problema, que ele é altamente influenciável. Então, quem que era sanguíneo dentre os santos? A gente vai pegar aqui os 12 apóstolos. São Pedro. São Pedro era sanguíneo. Quando a gente escuta na homilia, ou a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver que São Pedro, ele fala toda hora. Jesus nem terminava de falar, São Pedro já estava falando. A gente pode pegar aqui o lava-pés. Quando Jesus está lavando os pés de todos os discípulos e chega na hora de São Pedro, ele fala, não vai lavar os meus pés. E aí Jesus fala para ele que ele tem que fazer o que ele quer, né? Então ele fala, então me lava o corpo inteiro, a cabeça, as mãos, ele reage rápido, e por isso que é engraçado. Os sanguíneos são sempre engraçados. Só que a parte de você dar uma rotina para o sanguíneo é a mesma coisa que você cortar ele. Então os sanguíneos são vendedores, são aquelas pessoas que você vê que eles gostam de vender, gostam de conversar, gostam de estar no meio, gostam de novidades.
e ele tem uma grande dificuldade de rotina. Se a gente for pegar ali na parte de coisas interiores, sanguíneo vai ter dificuldade para ler. Mas um sanguíneo também, que eu não sabia que era sanguíneo, era Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha que se esforçar muito, ele tinha que se esforçar muito para ele conseguir, né? Ele mesmo fala que foi para ele difícil a conversão justamente por isso, porque ele gostava das bebedeiras, gostava das saídas, e quando ele quando ele se torna católico, ele se converte, ele escreve as confissões, e as confissões são tão cheio de detalhes e rico de detalhes, porque era tudo que se passa na cabeça dele, ao mesmo tempo que o sanguíneo fala, ao mesmo tempo que ele pensa, ele fala. Então é difícil você ver um sanguíneo que ele está, né, que ele está muito quieto, muito para baixo, ele esquece muito das coisas. Claro que eles vão ter momentos iguais, momentos ruins iguais às outras pessoas, mas ele vai ter uma inclinação maior a isso. A inclinação maior é ser influenciável, aquela pessoa que se deixa levar pelas coisas, mas ele faz, ele vai atrás, ele tem essa vontade. E aí a gente vai para a parte do melancólico, que daí a gente divide, né? O melancólico, ele é a terra, né? E o que a terra faz? A terra, quando você coloca a mão dentro da terra, é diferente do que quando a gente coloca a mão no ar, que é no sanguíneo, que o ar, ele logo desaparece, a gente não consegue ver. Então é porque ele esquece das coisas, isso não marca nele. Na água, que seria o fleumático, quando a gente coloca a mão na água e a gente tira, logo aquela água, ela já toma forma de novo, né? Então, como se tivesse um buraco e a gente jogasse a água ela vai pegar aquele buraco e ela vai completar ele, né? Como se fosse num açude, por exemplo, né? Porque o fleumático, ele faz isso. Ele toma conta das pessoas, ele ajuda, ele é mais para esse lado. E agora, quando a gente vai para o melancólico, que ele é terra, quando a gente coloca a mão na terra, o que acontece? Ele fica marcado. É muito difícil voltar à forma original. E é justamente isso, né? Quando a gente fala em melancólicos, as pessoas escutam essa palavra e acham que é uma palavra ruim, porque vem da melancolia, acham que é uma pessoa chorosa. Justamente, são pessoas mais chorosas, mas eles têm muitas qualidades que são base para eles, que são inclinações que vai ser muito melhor do que para outras pessoas, né? Por exemplo, um melancólico, ele tem a inclinação dele ter uma vida interior. E é muito mais fácil para ele ter uma vida interior, uma vida de oração. Quem reza mais são os melancólicos, né? As igrejas são lotadas de melancólicos. E é isso que faz a gente ver a adoração muitas vezes de algumas pessoas e não entender o porquê que as pessoas choram com facilidade, porque que elas se emocionam com facilidade. Só que ao mesmo tempo o melancólico, ele é frio e seco, justamente por ele ser terra, né? Ele não vai demonstrar as expressões dele na sua frente, né? Se ele não te conhece, se ele não tem uma abertura para você, ou se ele já tem, ele vai ter a inclinação de ele guardar para ele e se esconder e chorar sozinho, se lamentar sozinho. Mas como aquilo ficou marcado, como aquele exemplo que eu dei de você colocar a mão no melancólico, uma mão na terra e ficar marcado, ele fica marcado por todos os anos. O melancólico é aquele que sabe as datas exatas do que você fez de mal para ele, então ele sempre vai lembrar disso, e sempre vai lembrar se você fez alguma coisa boa para ele, se você ajudou ele. E então, só que daí a gente pega a parte mais ruim do melancólico. Se a gente pegar ali um santo, antes que eu me esqueça, Santa Teresinha era melancólica, né? Que morreu aos 24 anos. Santa Teresinha tinha esse amor, esse interior que é muito difícil a gente ter. Então, quando a gente lê os livros de Santa Teresinha, que a gente vê esse amor, essas palavras lindas que ela fala, que ela tinha por Jesus. E só que o melancólico, ele tem a facilidade de ser rancoroso, né? Justamente porque ele fica marcado. Ele tem essa facilidade também de olhar para a vida como um olhar de tristeza. E então ele tem que cuidar dessa parte, porque senão ele vai ter uma tendência a ficar revivendo a crítica toda hora, né? Então vai também tender a criticar os outros e também julgar os outros. Não são todos, claro, mas é justamente por ele sentir a crítica nele, ele acha que ele também deve julgar os outros, e se ele alimentar isso, cada vez ele fica aquela pessoa mais chata de se conviver, né? Que fala dos outros, que julga,
que critica. Então ele precisa trabalhar nele o amor e a benevolência para dar mais força para a inclinação do bem, que é essa inclinação de ter uma vida interior, e não, né, ele não tem a facilidade de tomar a decisão como um colérico, ele é perfeccionista. Do jeito dele, a gente pode olhar melancólicos e falar que, né, são bagunceiros muitas vezes, mas na cabeça dele ele é muito perfeccionista. Então as coisas são exatamente do jeito que tem que ser. Ele é aquela pessoa que se a gente pegar na parte de fazer trabalhos, né? A gente pega aí os 4 temperamentos porque vamos fazer um trabalho para entregar. O melancólico é aquele que escreve tudo, ele vai deixar perfeito o slide, vai deixar perfeito tudo para entregar para o professor, mas chega na hora de apresentar, quem vai apresentar bem são os sanguíneos, né? Os sanguíneos eles vão ter essa facilidade. E só que do mesmo jeito ele tem compaixão, ele consegue meditar, né? A paixão de Cristo, como eu disse. Só que se ele tiver essa vida interior, se o melancólico não tiver uma vida interior, ele vai ser aquela pessoa totalmente chata que julga e critica, né? Mais uma vez. Então essa vida, né? Ele pode ser assim parecido com o colérico. Eu vou falar qual que é a parte do colérico, né? Que se a gente colocar eles, os 4, né? O melancólico e o colérico, eles são parecidos, mas um faz e o outro não faz e sente muito, né? O outro não sente muito e faz, e o outro é o contrário. Mas os dois têm algumas coisas em comuns. Então, para trazer o colérico aqui, que é o que falta, o colérico é aquela pessoa explosiva. É parecido, a gente vai às vezes confundir com o sanguíneo se a gente não entende muito bem ainda dos temperamentos, para a gente ver a reação que vai te trazer, o que vai te trazer qual o temperamento que vai ser a tua reação. Então, o colérico ele tem uma reação rápida e dura, né? Ele vai ser duro todas as vezes que ele for ter uma reação ou ruim, é dura. Então, mas ele tem um aspecto de liderar. O colérico é aquela pessoa que toma a frente toda hora, que não desiste, é obsessivo pelas coisas, né? É focado. A gente vê as pessoas focadas que passam em concurso, é muito mais fácil um colérico participar de competições, né? Que eles são obsessivos por competir. Ele tem essa perseverança de não desistir, de ver lá na frente a meta dele e anular todas as outras coisas. Por mais que ele tenha que fazer coisas erradas para alcançar a meta, ele vai fazer. Então ele acusa, ele culpa e não só isso, né? Não só a parte ruim de acusar e culpar, mas ele tem um orgulho que é muito difícil de se quebrar e ele não pode ouvir uma correção. A pessoa colérica que lidera, se você fala para ela que ela está errada, a maioria das vezes ela vai desdenhar da tua cara por mais que realmente ela esteja errada, por causa do orgulho dela. E então falta, né, no colérico ele tem essa inclinação para isso, mas falta essa humildade. Então o colérico vai ser mais difícil ele buscar a virtude da humildade, ele não gosta de ver a fraqueza dentro dele, então vai ser difícil para ele se corrigir. E então qual que é o pecado capital do colérico? Seria muito a ira, né? Ele sempre está irado, orgulhoso e se for necessário, então, igual eu disse antes, né, se for necessário ele fazer coisas erradas para alcançar a meta, ele vai fazer. Então, ele pode ser parecido com o melancólico, mas ele olha por cima, com uma visão grandesca. O melancólico se olha por baixo. Então, se você tem uma dúvida de qual temperamento você é, eu vou falar em como que eles reagem, né? Então, o colérico ele vai reagir como o sanguíneo, vai ser rápido, né? Os dois vão reagir rápido, o sanguíneo porque ele reage por tudo, toda hora, mas o colérico vai ser duro. E o sanguíneo ele não vai ser duro, ele pode ser duro algumas horas, né? Por exemplo, teve uma briga na empresa, o colérico vai acusar, foi ele, foi tal. E o sanguíneo fala, não fui eu, e no outro dia ele vai esquecer, né? E aí se ele apontar para o melancólico e falar que foi o melancólico vai ficar quieto. E o fleumático vai tentar amenizar, não foi ninguém, a gente vai fazer assim, assado, entendeu? Então, o melancólico ele é essa pessoa assim que você sente, né? O melancólico você sente que ele é aquela pessoa mais que conversa, que quer estar junto, que quer desabafar e na hora de pedir perdão, então o sanguíneo ele nunca vai estar pedindo perdão. Se você falar para ele, por exemplo, o sanguíneo, né, você não me pediu desculpa aquela hora, ele vai falar, não lembro, mas me desculpe. Já o
O melancólico, ele vai lembrar a data e horário. Olha, no dia tal, na data tal, eu lembro de que você me fez isso e pode ter passado 50 anos. O fleumático, ele pede perdão para todo mundo, por exemplo. Que ele não quer, ele quer a paz. Para ele, o melhor é todo mundo se dando bem. E o colérico, ele não pede perdão, porque ele nunca está errado. E se a gente pegar no tempo, né? O colérico é aquele... É uma pessoa que mais propensa a ter ansiedade, né? O melancólico também, ele é mais propenso a ter depressão, né? Porque ele olha para o passado dele toda hora, ele está se remoendo com o passado dele, remoendo, e o colérico está se remoendo com o futuro, com o que ele quer. O sanguíneo é a parte do presente, aquela pessoa que vive o presente, que você vê que não tem preocupação com as coisas. E o fleumático, na maioria das vezes, ele não está pensando nessas coisas, né? Mas você... Dentro dos temperamentos, você pode ter umas inclinações que você trabalhou durante a vida. Então, por isso que é muito importante a gente saber dos temperamentos quando a gente tem filhos, na criação dos nossos filhos. Se a gente vê o filho, a gente vai conseguir... no estudo, eles falam que a partir dos 3, 4 anos você já consegue decifrar o filho, né? Se ele é, qual o temperamento que ele é. Mas até antes, né? Com 2 anos você já consegue perceber se você conhece bem os temperamentos. Então, isso vai te dar um grau de maturidade para lidar com os filhos. Então, se você tem um filho melancólico, você não vai tratar ele como se fosse um colérico, porque o colérico, ele precisa de pressão, ele gosta de viver na pressão. Então, eu por exemplo, sou fleumático, né? Se por mim me deixar, eu fico o dia inteiro lendo livro, o dia inteiro assistindo alguma coisa, né? Mas o meu pai é colérico. Então foi muito bom pra mim, porque ele me empurrava, ele sabe disso, né? Ele não sabe dos temperamentos, mas ele sabe. Ele sempre falava, né? O Felipe sempre tem que ser empurrado. Então, pra mim, eu me olhava com um jeito ruim, mas foi bom, porque ele me trabalhou isso, me trabalhou para trabalhar, né? E pra ele era uma facilidade, né? Eu via pra ele que era uma facilidade liderar, ajudar, pegar a frente das coisas e tomar rumo, olhar diferente, né? O colérico, ele consegue ver a longo prazo. E quando a gente tem, então, esse filho melancólico, se a gente lidar aí com ele como a gente lida com o colérico, a gente vai se frustrar ele vai chorar toda hora, pode não chorar pra você, mas vai chorar escondido, vai traumatizá-lo, por mais que não seja uma coisa tão dura que você tenha falado, né? Então, como teus pais te criaram, vai te dizer muito do que você é, do que você pode ser, pelo seu temperamento. E como que então a gente pode diferenciar o homem e a mulher? Porque vai ser diferente, né? Então, por mais que a mulher seja colérica, ela tende, né, a ter mais emoções, né? O homem colérico, ele vai ser totalmente focado, ele quase não vai ter emoções, né? Aquela pessoa mais dura pra gente se lidar. Ele não vai dar muitas vezes tanto carinho para as pessoas, ele não vai conseguir ver esse lado. Mas se a gente trabalhar isso, se a gente souber disso, a gente consegue mudar essas coisas, né? Então, por exemplo, se um homem vai pescar, né? Um homem colérico consegue pescar, mas ele é mais tendencioso ali a ficar para o fleumático, né? E uma mulher, ela tende a ficar mais melancólica e sanguínea, por mais o temperamento dela, né? Então, o homem, ele tem que ser trabalhado por esse lado, né? Por esse ângulo. Justamente pelos hormônios e todo o resto. E na velhice, né, quando a gente, por exemplo, na adolescência é o auge de todos os temperamentos, né? O fleumático, que ele tá brigando para ele ficar em casa, ele não quer fazer nada toda hora, né? Mas ele pode arrumar ainda briga porque ele tá na adolescência, né? O fleumático, por mais que ele queira paz com todo mundo. O colérico na adolescência é aquele piá insuportável, o sanguíneo também, né? Ele tá toda hora querendo fugir da escola, não aguenta ficar preso, né? E o melancólico, né? Por mais que eu não conheça tantos homens melancólicos, as mulheres melancólicas, elas vão estar mais pro lado, né? Na adolescência, de se ver numa novela, de se ver numa peça de teatro, né? E quando a gente vai ficando mais velho, na velhice, quando a gente passa ali dos nossos 40, 50 anos, é normal a gente olhar para trás com olhos diferentes, né? O colérico vai diminuir, o sanguíneo vai ter a tendência a dar uma diminuída no passo, né? De que ele consegue fazer tudo. Então,
é normal a gente ficar mais fleumático quando a gente está na velhice, né? E a mulher, ela vai aumentando a vontade de sair, de descobrir as coisas. Então, por mais que a mulher seja melancólica, quando ela está na velhice, ela vai tá aí esse debate com o marido, né? O marido tende a ficar mais fleumático, ele quer ficar mais em casa, mais na dele. E a mulher não, né? A mulher quer aproveitar a vida, quer sair. E a gente tende a ser mais fleumático. Eu não falei aqui o temperamento do colérico, né? De quem que era o santo colérico. O santo colérico era São Paulo. Então, São Paulo, se você ler as cartas deles, né? Ele fala, né? Sede como mim, sede como... na competição tem que ter um vencedor, né? Ele tá toda hora vencendo. Então, quando ele vivia antes, por exemplo, dele se converter, ele capturava os católicos, né, cristãos. Então ele matava as pessoas, ele liderava, e quando ele se converteu, ele foi aquela pessoa de liderança igual, ele foi até o final, ele viu a vida dele como última escolha, né? Ele sabia pelo que ele estava lutando. Então, por isso que São Paulo é o maior santo, se vocês não discordam comigo. Então, se a gente pegar aqui, né, você precisa ser um colérico como São Paulo para glorificar a Deus e saber o teu caminho, né? Por mais outro temperamento que você seja. E você precisa ser fleumáticos para as coisas materiais. Você não ter vontade de comprar as coisas, não ter vontade da ganância, né? O fleumático, ele vai ser mais desse jeito. E o sanguíneo, para levar, para viver o dia, para buscar, para levar a palavra, né? E ajudar as pessoas todo o tempo, né? O sanguíneo, ele nunca desiste, ele nunca tem esse ímpeto no dia dele, né? Dele ficar pensando muito no que ele for fazer, né? E ser como melancólico para olhar profundamente para outras pessoas, né? Porque o melancólico, ele tem essa vida interior, então ele tende a falar com muita clareza as coisas da vida interior. Então, por isso que é bonito quando a gente escuta um melancólico falar que ele é estudado, por exemplo, em teologia, né? Só que ele tem essa tendência a ver a vida como uma tristeza, né? Isso tem que ser mudado. Mas então seja dessa forma. Eu vou trazer para vocês aqui uma mulher, deixa eu ver se eu consigo o nome dela, que ela já faleceu há um tempo. Luísa Picarreta. Essa mulher tem vários livros, se eu não me engano, e ela ainda não foi canonizada, mas ela tem vários livros que ela conversava com Jesus, né? Eu peguei de um outro padre que falou dela, né, sobre o temperamento de Deus. Então, por que eu vou trazer isso aqui? Porque os nossos temperamentos, se a gente usar eles para dar desculpa do que a gente vai fazer, as outras coisas, por exemplo, eu sou colérico, então por isso que eu sou irado, por isso que eu faço isso, né? É por isso que eu tenho orgulho. Não, se for dessa forma, então não adianta a gente olhar os temperamentos, né? Eu sou fleumático, por isso sou preguiçoso. Não. Se a gente olhar dessa forma, né? Eu sou fleumático, então eu olho a vida de outra maneira. Então, como que eu tô afetando a minha vida, a minha vida com a vida dos outros, né? O que eu posso estar fazendo diferente para ajudar as outras pessoas? Eu tenho a facilidade de fazer outras coisas. E então, quando você se a gente pegar aqui como os pais criam seus filhos, se a gente quiser colocar um fleumático numa caixa, né, para ser líder, tentar fazer ele convencer a ser líder, ele não vai ser. Ele vai viver uma vida frustrada, né? Então, você tem que entender o seu temperamento para você ter um norte para lidar com os outros, né? E como você trabalha, o que você gosta, né? As suas facilidades, aí você vai entender o porquê que você gosta de algumas coisas e outras não, porque você é diferente de tais pessoas e outras não, né? Então essa mulher, ela falou do temperamento de Jesus, porque Jesus era todos os temperamentos, né? Jesus, ele formava um temperamento perfeito, né? E como a gente, né, é imperfeito, a gente foi dividido nos temperamentos. E se a gente pegar aqui o que ela fala bem assim. Por último, Jesus fala em uma revelação para essa mulher. O temperamento de Jesus forma a sua vontade. A alma que faz a vontade de Deus toma parte das qualidades de seu temperamento. Então, continuando, né, ela fala isso, né, que a parte em todas as qualidades do seu temperamento pela vontade de Jesus, né? O temperamento dele
são todos os temperamentos. E ela continua continuando com o meu habitual estado, veio meu adorado Jesus e me disse, Jesus diz para ela, minha filha, quem faz a minha vontade perde o seu temperamento e toma o meu. E como em meu temperamento há tantas músicas que formam o paraíso dos bem-aventurados, isto é, música é meu temperamento doce, música é a bondade, música é a santidade, música é a beleza, a potência, a sabedoria, a imensidão, e assim todo o resto do meu ser. Então ele fala que os temperamentos dele são músicas para ele, que ele escuta essas músicas, né? Que são doce, são bondoso, é a santidade a música dele, é a beleza, a potência, a sabedoria e a imensidão. E assim todo o resto do ser dele. E ele continua, então a alma tomando parte em todas as qualidades do meu temperamento, no temperamento de Jesus, recebe nela todas as variedades destas músicas. E conforme vai fazendo, ainda as menores ações me faz uma música. Ou seja, quando a gente faz o que Deus quer, a gente vai fazendo essas músicas, essas variadas músicas para Ele. E fazendo essas menores ações, então qualquer ação pequena que seja, mas que seja da música dele, me faz uma música quando a gente faz essas pequenas ações. E ele fala, e eu, ao ouvi-la, ao ouvir essa música, conheci imediatamente que essa é a música que a minha alma tomou de minha vontade. Ou seja, nada que a gente faça não é da vontade dele. Quando a gente faz o bem, e ele fala, ouvi-la e conheci imediatamente. Continuando, isto é de meu temperamento, e corro, e vou ouvi-la. Olha que lindo. E me agrado tanto que fico recriado e ressarcido por todas as ofensas, as afrontas que me fazem todas as demais criaturas, por uma música que seria a nossa atitude, né? Que ele escuta como uma música. Quando a gente faz uma atitude, ele escuta como uma música e ele vai ouvir e ele conhece a música porque é a vontade dele, porque é dele. Então ele continua, minha filha, o que será quando estas músicas passarem para o céu? A alma a porei diante de mim. Ele fala que vai colocar você diante dele e eu farei a minha música a ela e ela a sua. Nós cantaremos reciprocamente. O som de um será o som do outro. As harmonias se confundirão e com toda clareza se conhecerá por todos os bem-aventurados que esta alma não é outra coisa, senão fruto do meu querer, portento da minha vontade. E todo o céu por ela gozará por um paraíso a mais. Estas são as almas as quais eu vou repetindo. E se não tivesse criado o céu, por ti só eu criaria. Então, isso é muito lindo. Quando eu fiz aquele outro vídeo sobre a gente deixar de ser amado, é sentir esse amor que Deus sente por nós. Não tem como uma pessoa inventar isso, né? Os hereges podem falar que essa mulher estava inventando, porque é perfeito. Imagine só, ele faz a música da vontade dele, e quando ele escuta que é dele a música, que é o que a gente faz aqui na Terra, ele sabe, e ele corre e vai ouvi-lo. Imagine o que será dessa música quando entrar no céu. Vai se confundir com a glória dele e criaria mais um paraíso. Seria outro paraíso. Ele pode remeter isso às felicidades diferentes. E ele continua. E todo o céu por ela gozará um paraíso a mais. Estas são as almas as quais eu vou repetindo. E se não tivesse criado o céu, por ti só eu criaria. Não tem como não
ouvir isso e não ser a vontade de Deus, né? Você não conseguir se sentir amado. Então, por mais que você não acredita nisso, por mais que você, né, caiu nesse vídeo de paraquedas, não tem como trazer as coisas sem trazer essa vontade de Deus para nós, porque Ele é a união do nosso estado. Porque o vazio que a gente sente nessa vida, o vazio que as pessoas estão tentando preencher com dinheiro, com bens materiais, com acúmulos de riqueza, não vai trazer a felicidade, porque esse é o vazio que só o ser humano sente. A diferença de nós com os animais é esse vazio que a gente busca, e só é preenchido com esse amor, não é nem com Deus, é com o amor que você tem que sentir, porque só depois que você sente esse amor, você sente o ser amado, você larga tudo, né? E a tendência é você ir largando tudo para buscar mais ainda esse amor, né? Essa obsessão que a gente tem por dinheiro, é por isso que ele fala que quem ama o dinheiro não me ama, porque essa obsessão que a gente troca por dinheiro é a obsessão que a gente teria que ter para ir atrás dele, para fazer o bem. Então é isso. Acho que eu me estendi muito aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no canal e vai lá no meu Instagram, onde eu atendo também vocês. Você pode me chamar no WhatsApp, que a gente faz um atendimento online como seu terapeuta. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.